Muito boa tarde. Foi aqui em Sesimbra que tive o gosto de ouvir Agostinho da Silva pela primeira vez. Durante uma sessão cultural realizada na Sociedade Musical, Recreio Sesimbrense, numa tarde de domingo do verão de 1943. Esse ato resultava da missão que ele assim próprio se impusera como membro influente da Seara Nova, de ser agente de divulgação cultural junto das populares coletividades de recreio, que ao tempo, e como ele próprio acentuava, eram os únicos lugares onde, de certo modo, se exerciam os então cerceados direitos de reunião e de expressão. À distância de mais de 70 anos, retenho uma imprecisa recordação do que lá foi dito, mas guardei sempre na memória, isso sim, a forte impressão que tocou a minha alma de adolescente, causada pelo verbo fascinante daquele homem extraordinário que no ano seguinte se exilaria no Brasil. Por isso, só teria a oportunidade de o conhecer pessoalmente passados 26 anos, ou seja, pouco depois do seu regresso a Portugal, e no encontro, também aqui em Sesimbra, com o nosso comum e ilustre amigo António Telmo, que com ele estivera como professor em terras de Veracruz. Dessa venturosa circunstância resultaria uma estreita convivência de longos anos, em que tive o privilégio de merecer a sua amizade e o benefício do seu saber. Assim, viria a ter a ocasião de lhe falar dessa sua vinda a Sesimbra, de que guardava tendo recordação, dado que fizera o mesmo em muitas outras terras do país. Mas valeu a pena lembrar do acontecimento, porquanto, depois de saber que, conjuntamente com Rafael Monteiro, eu tinha o propósito de elaborar um estudo sobre as agremiações recreativas locais, não só nos incentivou a essa tarefa, mas, acima de tudo, nos entusiasmou ao falarmos do ideário que levou à criação dessas prestimosas associações. O que então ouvimos viria a servir-nos até de inspiração para a palestra que proferimos no ato comemorativo do centenário dessa sociedade recreio sesimbrense, infelizmente já desaparecida, e efetuada na mesma sala onde eu, pela primeira vez, falava aos sesimbrenses, o que me deu a oportunidade para, em sua memória, recordar o essencial da sua acerção. A palavra recreio, dizia ele, viria a perder o seu real significado, ou seja, a ideia ou conceito que encerra. Recreio tanto pode designar movimento como repouso, a ação como inação, pelo que as atividades lúdicas, os jogos, eram recreio, como recreio eram também a imobilidade da meditação e da contemplação. Como acontecia nas escolas, recreio é um intervalo, uma paragem em que se interrompiam as aulas para descanso. A esse repouso se chama recreio, que é a paragem, o intervalo, em que se restauram as forças do corpo e da alma que permitam ao homem criar, dar vida, continuar a vida como ser criador que é. Por conseguinte, as coletividades de recreio teriam por principal missão proporcionar aos seus associados uma atividade recreativa conducente a despertar e a melhorar as potencialidades criadoras que estão na essência de todos os homens. O livro Agostinho da Silva em Sesimbra, no qual tive o gosto de colaborar, e se deve à iniciativa do meu popular amigo Pedro Martins, que o idealizou e concretizou com o mérito que todos lhe reconhecemos, reúne, para além de expressivas notas biográficas, muitos outros registros de memórias do ilustre escritor na sua relação com Sesimbra e com os sesimbrenses. De todas, quero realçar aquela em que ele nos diz: os 3 pontos fundamentais de Sesimbra, excluindo o mar, que lhe é matriz,
só o santuário de Nossa Senhora do Cabo, que seria a sede ideal de uma comunidade ecuménica de estudos teológicos. O castelo, com o recinto da antiga vila, que deveria restaurar-se para moradia de trabalho de artistas e pensadores. E a Fortaleza de Santiago, para o qual se ambicionava um Museu do Mar. Quanto ao museu, idealizar um projeto tão inovador quanto ambicioso, porque de âmbito internacional. Ainda que não esquecesse as linhas mestras da história de Sesimbra, nas suas principais vertentes da pesca, do comércio marítimo, da construção naval, das navegações e da singular riqueza da sua fauna e flora marítimas. Estou certo de que, tal como para todos nós, seria para ele motivo de regozijo verificar a instalação, como quer que venha a ser concebida, do ambicionado Museu do Mar, cuja abertura se anuncia para breve. A sugestão para haver no castelo uma casa de trabalho para artistas e pensadores representava uma forma de continuidade para aquilo que ele bem conheceu na residência de Rafael Monteiro, onde estiveram ocasionalmente ou na frequência de regulares tertúlias algumas das figuras mais relevantes da cultura nacional. Aquela casa não passaria, aliás, num simples edifício, acolhedor, mas inerte, se através do seu memorável morador não animasse a chama permanente do espírito. Relativamente à sede de uma comunidade ecuménica, Agostinho afirmava ser o Cabo Especial local de antiquíssimos cultos, pois os povos antigos conheciam ou intuíam a realidade paranormal de determinados lugares que influíam no ser humano pelas suas características telúricas ou pela sua específica posição geográfica. O Cabo seria um desses lugares, um promontório sagrado, que alguns estudiosos sustentam ser o velho promontório sacro dos geógrafos da Antiguidade. E lembrava a influência árabe na região, cujos testemunhos mais evidentes seriam as moedas encontradas numa das muitas lapas ali existentes, a própria configuração da Capela da Memória e, acima de tudo, o topónimo Azoia, designando as velhas aldeias da proximidade, significa ter ali existido uma confraria religiosa formada em volta da personalidade, viva ou morta, de um santão ou do místico memorável. Entre as suas considerações sobre esta tão bela região arrabidense, para a qual foi pedida a classificação de património da humanidade, sublinhava que os seus extremos estavam sacralizados por dois extraordinários lugares de culto, que, embora decadentes, a religiosidade popular tem conseguido manter. A nascente, o convento franciscano, situado num recanto idílico da serra, com a singela beleza das suas construções, e a poente, o santuário de Nossa Senhora do Cabo, que apontava como o único monumento pelo povo inspirado, pelo povo construído e pelo povo conservado. Já sabemos que não foi aceita a candidatura da Rábida a património da humanidade, como quer que seja, porque somos herdeiros de tão sublime legado, saibamos ser dignos dessa graça, procurando preservá-lo e valorizá-lo ainda mais. Muito obrigado.